noite, boa noite. Vamos entrando, live começando. Hoje o nosso tema é aprenda a delegar. Vou trazer aqui, coisas práticas que eu, como gestora, aplico no meu dia a dia. Manda aí essa live para o maior número de pessoas, que hoje eu vou dar dicas práticas de como você pode fazer com que o seu time delegue, ok? Eu só vou mandar aqui para os meus contatos, para o meu maior número de contatos, e prometo que a gente já vai começar, porque eu também tenho compromisso depois da live com as minhas crianças, né? Os meus sobrinhos. Vou levá-los, né, pra gente sair junto, ter um tempinho juntos. Então, que você possa aí ficar comigo até o final dessa live, ok? Vou te ensinar aí dicas práticas que eu faço no meu dia a dia, que eu tenho certeza que vai fazer sentido para você, seja a empresa, seja o segmento que você atua, ok? Já tô mandando aqui e já volto aqui com vocês. É isso, vamos lá. Gente, vou começar no horário, 7 horas, hoje a gente começou às 7. E aí eu quero falar pra vocês, porque aqui você sabe, né? O meu objetivo aqui, o que é? Fazer com que você assuma o controle da sua empresa através de um time altamente independente. E aí eu vou estar trazendo aqui algumas dicas que eu, Mariana, pratico e que eu, Mariana, vejo que faz muito sentido. Vamos lá, vamos recapitular o porquê que eu trouxe, né, esse tema. Eu acredito, e não só, né, dos meus achismos ou até da minha vivência, mas conversando com outros empresários e conversando até com funcionários de empresas que o chefe fala, Mari, mas eu falei com clareza para o time, e aí quando você vai perguntar para o time fala, não, Mari, a gente não entendeu nada. Então, eu sei que dentro das empresas, seja de qualquer segmento, ok? Existem vários desafios. Ou, né, você pode falar desafios, ou problemas, ou vários leões por dia que eu sei que você mata aí. Mas, dentre todos esses questionamentos, dentro de todos estes desafios, eu quero colocar aqui para você um que pra mim é crucial e a gente tem que começar com esse problema, ok? Que é aprender a delegar. Nem todo mundo sabe delegar, ok? Isso é fato. E delegar tem a ver com a comunicação. Quando a gente não se comunica, já dizia, né, aquele velho ditado popular, quem não se comunica se trumbica. E aí, eu tô aqui, claro, olhando pra minha cola, porque eu fiz algumas anotações hoje à tarde. Sempre, normalmente, né, eu imprimo, mas hoje, como é feriado, eu fiz no meu bloquinho de notas e tô dando uma olhada aqui, então por isso que às vezes eu vou olhar aqui, ok? E aí, dentro do delegar, eu separei 4 pontos que eu vou falar nessa live aqui com você. As lives não ficam salvas, então eu sempre falo pra vocês, nas lives de terça e de quarta, traga papel, traga caneta para você anotar os insights que eu vou estar te dando aqui e para você já praticar amanhã na sua empresa. Ontem, quem esteve na live de ontem, eu trouxe 10 tópicos que eu vejo de extrema importância para você que está com dificuldade de ser criativo ou para você que já é criativo, mas deu uma estagnada. Então eu trouxe 10 passos que eu, Mariana, pratico no meu dia a dia quando eu me sinto assim um pouco estagnada na criatividade, ok? Mari, o que você quer então trazer hoje? O primeiro ponto que eu separei aqui para você, aprender a delegar, você precisa deixar claro para sua equipe o porquê você está delegando aquilo. Então vamos lá, você tem uma equipe, e seja ela de qualquer segmento, você todos os dias, ou pelo menos toda semana, dependendo do seu produto, você vai ter que delegar algo, alguma função, né? E toda função tem começo, meio e fim. Só que o delegar vem, né, normalmente do se comunicar, falar. E aí é aqui que muitos empresários perdem o time. Primeiro, por não conhecer de pessoas. Segundo, por serem empresários, né, empreendedores que não estão atentos, não estão lendo, não estão progredindo. Mari, eu sou dono da empresa. Isso não tem nada a ver mais,
principalmente nesses dias. Além de dono, você tem que escalar o seu conhecimento. O conhecimento sempre é escalável. Não é porque você abriu uma empresa que, não, eu já sei tudo. Não. Ontem, inclusive, na criatividade, um dos pontos que eu falei é: converse com pessoas de outros segmentos para você ampliar a sua criatividade. E no delegar, a minha primeira dica para você é: você precisa deixar claro na sua comunicação, na primeira voz de comando, quando você vai falar sobre o projeto, ou quando você vai falar sobre o produto, ou se é uma pessoa específica e você tem que delegar algo para ela começar, né, meio e fim. Você tem que deixar claro o porquê você precisa que aquela pessoa faça aquilo. Não existem mais donos de empresa, o famoso senhorzinho Malta, né? Tô certo e é isso. Não. As pessoas, elas só interagem e você vai ter mais assertividade quando você delegar, quando as pessoas entenderem o porquê você pediu aquilo para elas, qual é o objetivo final daquilo. Então, porque assim elas vão se sentir parte, elas não vão sentir que você está mandando nelas. Mari, eu pago o salário delas. Também não é sobre isso, não é sobre pagar salário, mas é sobre a gente inserir as pessoas que trabalham com a gente dentro da missão da nossa empresa, ok? E aí, você tem que tomar muito cuidado com o quê? Com a sua fala. Na verdade, você tem que tomar cuidado com a sua comunicação verbal e a comunicação do seu corpo naquele momento que você está delegando, ok? Para não parecer uma ordem, porque nós que temos empresas, você que é empresário, você que tem um time de vendas, se as pessoas sentirem que você está querendo mandar, querendo impor, elas empacam. E pessoas empacadas, elas vão empacar o seu processo. Processo empacado vai o quê? Impactar no seu lucro final, sem sombra de dúvida, ok? O segundo ponto que eu anotei aqui no meu bloquinho e que eu quero trazer nessa live para vocês hoje é: você precisa ensinar o seu time. Mari, por que você trouxe isso? Veja bem, você tá lá com o seu RH, você contratou a pessoa ela veio para uma função específica. No dia que você contratou ela, você falou: olha, Mari, eu quero que você entre aqui na minha empresa para fazer isso. E contrata a pessoa, assina ali, né, a carteira dela, só que você não é claro quando você vai ensinar aquela função. Falar para a pessoa na entrevista que ela vai ser secretária, por exemplo, não significa que ela já sabe tudo que ela precisa fazer na sua empresa, sendo a sua secretária. Então, o que é esse segundo ponto? Você precisa, tudo aquilo que você for delegar, você precisa ensinar, você precisa saber. Mari, tenho que ser perito, vou dar um exemplo, em operação de máquina, não é sobre isso, mas você tem que saber, você tem que ter o conhecimento sim, primeiro, para você não ser passado para trás, segundo, porque os nossos liderados nos respeitam quando eles veem que a gente domina aquele assunto, porque aí eles falam assim: Mari, eu não posso fazer de boba, ela sabe, ela tem aí, ela consegue entender do produto. Entende? É a mesma coisa, eu vou te dar um exemplo nesse 2 para você entender. Quando eu era pequena, eu já era, né, a minha mãe sempre falava, eu já me achava desde pequena, né, gente? Eu já sempre fui assim. E aí, eu lembro que quando tinha que limpar a casa pra minha mãe já era muito, pra quem não sabe da minha história, minha mãe me teve com mais de 45 anos, então foi uma gestação tardia. Então, quando eu era adolescente, eu tinha que limpar a casa lá em Penápolis, interior de São Paulo, porque a minha mãe não conseguia mais. E tem uma frase dela que vai fazer muito sentido com esse tópico 2. Eu falava assim: um dia eu vou ser rica, eu vou ter uma empregada pra não ter que fazer nada disso. E a minha mãe, ela era professora, com muita sabedoria, ela olhava pra mim e falava: filha, mas você tem que aprender, porque se a gente não aprender, a gente não consegue delegar,
Consegue entender? É um exemplo simples, mas eu entendi o que minha mãe falou. Se eu não conhecesse de limpar a casa, talvez eu não goste, né? E não gosto mesmo, porque minha vida é corrida. Talvez, né, eu nem saiba tudo, mas o básico de limpar uma casa eu preciso saber. Até porque quando vem uma pessoa limpar a minha casa, e vem, né, sempre uma pessoa, eu preciso delegar para ela aquilo que eu quero que ela faça. Então, a dica que eu dou para você também nesse tópico 2, e aí eu tenho até uma amiga minha, a Grace, não sei se ela tá aqui na live, eu vi que ela entrou, não sei se ela já saiu, mas até pegando esse exemplo dela agora, que ela treina o time dela todo da empresa toda semana. E aí eu quero fazer um paralelo que, Mari, é importante a gente trazer pessoas de fora para trazer mentoria, para trazer ensino para o nosso time? É importante. Mas antes de você trazer alguém de fora, é importante que você saiba treinar o seu time. Porque aí, a pessoa que vier de fora, ela também já vai entender que a cultura organizacional da sua empresa é uma empresa que sabe delegar, é uma empresa que se comunica, é uma empresa que o gestor está perto, que o gestor entende, que o gestor tem conhecimento daquilo, que o gestor ensina, né? Porque é muito diferente delegar do famoso delargar. Aí a gente contrata as pessoas e querem que elas tenham, né, uma bola de cristal para entender todos os processos da nossa empresa, e isso não existe. Então, eu vou repetir, não adianta você, né, eu te contratei porque eu vi aqui no seu currículo que você é um ótimo vendedor. Ela era um ótimo vendedor naquela empresa e ela pode até ser um ótimo vendedor. Mas se você não saber delegar aquela pessoa, se você não souber ensinar ela, principalmente quais são a missão, os valores, o objetivo da sua empresa, até o bom vendedor se torna um péssimo vendedor. Pessoas, né, aquilo que eu falei, pessoas no lugar errado ou pessoas que a gente não sabe delegar corretamente, elas podem ser as melhores pessoas, melhores profissionais, mas ela vai trazer problema pro seu time. Aqui tem alguém que falou assim, Penápolis é a origem da minha família também. Olha só, gente, que mundo pequeno, né? Os penapolenses invadindo a minha live aqui. Bem-vindo também. Final do ano eu vou pra lá. Fazem uns 2 anos e meio que eu não vou. Esse final de ano eu vou lá tomar cana, né? Cana geladinha com pastel melhor e baratinho lá em Penápolis. Que bom, bem-vindo na live. O número 3 aqui, depois que eu quero colocar ok, você delegou, certo? Você delegou, só que a minha dica é não abandone o barco. Vou repetir, não abandone o barco. Não é sobre delargar, mas é sobre delegar. Você precisa acompanhar todo o processo, vamos supor que for vendas, ok? Você delegou algo para o seu time de vendas. Você precisa acompanhar aquele processo, começo, meio e fim. E aqui eu não estou falando que você tem que colocar a mão na massa. Até porque você como gestor, você como empreendedor, você que é dono do negócio, você que gere aquele time comercial, se você ficar focado aqui em fazer isso aqui, você vai se tornar o quê? O famoso líder operacional. E aí você não vai conseguir ver a amplitude do negócio. Nós como líderes, nós temos que entender que cada vez mais nós temos que sair da operação, contratarmos pessoas que a gente delegue corretamente, que a gente comunique corretamente e que a gente ensine corretamente para que nós não fiquemos focados no operacional. Ai, Mari, mas isso é tão óbvio. É óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Eu, Mariana, eu converso com muitos empresários e sim, existem muitos empresários que não saem do operacional porque se ele sai, dá alguma coisa errada. E aí, sabe aonde está o erro?
Provavelmente nesses 3 pilares primeiros que eu falei aqui. A pessoa escalou muito rápido, é um produto bom, só que ela não aprendeu a delegar, ela parou no tempo, ela não estuda, ela não aprendeu a se comunicar, e aí quem não se comunica naturalmente não vai saber ensinar, ok? E aí, pegando esse ponto também, eu fiz uma anotação aqui que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou ler, ó. Você precisa acompanhar o processo, mas não colocar a mão na massa. Nós, como gestores, nós precisamos dar prazo de execução quando a gente vai comunicar aquilo que tem que ser delegado. Nós precisamos dar prazo de execução e só assim a gente vai conseguir acompanhar o processo. Você não vai pôr a mão na massa, mas você vai ficar de olho, acompanhar todo aquele processo. E aí, só assim, no final daquela execução, você saberá se você aprendeu a delegar. Porque aí você vai entender se na sua comunicação ela foi de fato uma comunicação efetiva para o seu time, ok? E aí o quarto ponto que eu coloquei aqui para trazer para essa live hoje sobre aprender a delegar, verifique sempre a finalização da tarefa. Mari, o que é esse verificar sempre? No final ali, tudo a gente tem que dar hora e dia para as coisas terminarem na nossa empresa, senão vai virar terra de ninguém. No final ali daquela execução, daquele projeto, daquele produto que você delegou, que você ensinou para o seu time ou para uma pessoa específica, é a hora de você dar o feedback daquela ação, até porque toda ação tem resultados. E toda empresa, eu falo que é matemática, o resultado de uma empresa ou é positivo ou é negativo. Ao final daquela execução, você tem que chamar o seu time. Se for um feedback que você quer enaltecer a pessoa, ok, pode fazer na frente de todo mundo. Agora, se for um feedback que você tem que dar uma apertada e falar, olha, aqui você errou, aqui não foi legal, nunca a gente envergonha as pessoas. Você leva ela para uma sala separada, olha no olho, traga os dados, traga os números, né? Porque eu sempre falo, né? Contra números não há argumentos. Então você vai sempre dar o feedback. Se foi algo positivo, elogia. Se tiver alguma coisa para corrigir, corrija. Mas sempre nessas conversas, o importante também é nós abrirmos um ponto de diálogo. Entenda isso, dialogar com o seu time não significa que você vai fazer tudo o que você ouvir. Até porque você é o capitão do barco, você dá a voz de comando e eles têm que te seguir. Ainda que dê errado, você é responsável, mas você vai ouvir. E talvez nesse seu ouvir, para um próximo processo daquele produto, daquilo que você desenvolveu, aquilo que você ouviu ali naquela conversa pode ser que seja muito positivo para a sua execução do serviço. Então ouça, não significa que você vai fazer tudo que você ouvir, mas ouvir às vezes vai te trazer aí ideias que você nem imaginava para a execução daquele serviço, ok? E aí eu coloquei aqui, ajuste nessa hora, né, os pontos que precisam ser ajustados e se prepare e faça todo esse processo desses 4 pontos para o próximo projeto, para o próximo produto que você vai estar aí fazendo na sua empresa, ok? Recapitulando aí, hoje a live é bem breve, porque eu sei que você quer curtir a sua família nesse finalzinho aí de noite, tenho certeza que você quer talvez assistir um filminho, tomar o seu vinhozinho, então vou só recapitular aqui rapidamente, porque aqui você sabe, o meu objetivo é fazer com que você assuma o controle da sua empresa através de um time altamente independente. Então vamos recapitular. Como que você aprende a delegar? Primeiro, delegar tem a ver com a comunicação. Então você precisa se comunicar cada vez mais claro e objetivo. Olho no olho. Nesse delegar da função, você precisa deixar claro para o seu time o porquê você precisa que eles façam aquilo ou que a pessoa faça aquilo.
E aí, o objetivo final. Olha, Mari, se você fizer isso, o objetivo final é esse, ok? Quando for um time de vendas, você também precisa falar com a galera no bolso. Equipe de vendas é meta. Então, você tem que o quê? Estimular eles, né? Uma meta, 1% sobre a meta, uma viagem. Eu não sei o que você vai fazer. Mas equipe de vendas, a gente estimula o quê? Dando alguma, né? Como que fala? Gratificação, ok? O segundo ponto que eu trouxe aqui é, se você aprender a delegar corretamente, você naturalmente precisa ensinar o seu time. Talvez você não seja perito, mas conhecimento você precisa ter. Porque o conhecimento ou a falta de conhecimento nos tornam responsáveis. Ou pelo positivo, né, pelo resultado positivo que deu no nosso time, na nossa empresa, ou pelo resultado negativo. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui é, você precisa o quê? Entender que delegar não é delargar. E aí você precisa acompanhar todo o processo, começo, meio e fim, data e hora para a finalização daquele processo. Você estar no processo olhando não é colocar a mão na massa, porque você tem que sair do operacional urgente e ser um gestor estratégico. E a última que eu coloquei aqui, na finalização da tarefa, sempre dê o feedback para o seu time. Até mesmo para a pessoa mais quietinha, todo mundo gosta de receber um feedback, ok? E aí, finalizando, vai ali, né, cortar as arestas, ver o que deu certo naquele processo e o que não deu, e bola pra frente para mais um processo, até porque as nossas empresas, elas são feitas de processos todos os dias para entrega, né, do melhor serviço ou do melhor produto aí para o nosso cliente final, ok? Amanhã estarei aqui nos stories, me acompanha aqui a minha rotina. Para você, né, que sempre está aqui nas lives, terças e quartas, estou aqui ao vivo com você. As lives não ficam salvas. Você sabe que o meu objetivo com tudo que eu produzo, YouTube, podcast, aqui, tô no TikTok agora, tudo é para o quê? Qual é o meu objetivo? Fazer com que você assuma o controle da sua empresa através de um time altamente independente. Você encontra os meus conteúdos no meu canal do YouTube, o link tá aqui na minha bio. Você também me encontra no Spotify, é só ir nos meus stories e clicar ali e você pode ouvir de qualquer lugar, ok? E você me encontra aqui também, sempre aqui no Instagram. Uma excelente noite para você, curta aí o seu restinho de feriado, até amanhã, se joga, vamos dali!